Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida diante deste dia. Hoje compartilharemos um pouco mais das Sagradas Escrituras. Temos nós meditado um pouco diante do livro do profeta Oséias. E hoje eu gostaria de compartilhar a partir do capítulo 8, que vem trazer como título, diante desse capítulo, o castigo está próximo. Diz assim a palavra de Deus: põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles, e até serão eles incapazes de inocência? Porque isso vem a Israel, um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam vento e cegarão tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha, se a dar, tragar-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria como um jumento montes, por si só, Efraim mercou amores. Todavia ainda eles merquem entre as nações. Eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Portanto, Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. Escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Eu gostaria de, neste momento, compartilhar o capítulo 9 contigo. O pecado de Israel e suas consequências. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a praga
a meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhe faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão com suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmo. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa ao Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Menfins os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por heranças. Espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Efraim será o vigia como meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperão, como os dias de Gibeá. Ele alegrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados dele. Achei a Israel como uvas no deserto, e vi vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha, e se tornarão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham a criar filhos, contudo, os privareis deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles um me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dai-lhe, ó Senhor, mas que lhe darás? Dai-lhes uma madre que aborte os seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei, por causa da maldade das suas obras, lançá-lo-ei para fora da minha casa. Não os amareis mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gere, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus
os rejeitará, porque não ouviram, e errantes andarão entre as nações. Tudo aquilo que Israel, tudo aquilo que Efraim, tudo aquilo que eles plantaram, eles colheram. Voltaram ao Egito, voltaram à escravidão. Não tinha mais entre si a glória de Deus, porque Deus, ele não compactua com o pecado. Porque Deus, ele não tem prazer no pecado, existe uma distância entre Deus e o pecado, entre Deus e a iniquidade, entre Deus e a imoralidade, entre Deus e os prazeres deste mundo. De que forma que você tem entregue a sua vida diante desses dias? De que forma que você tem consagrado a sua vida diante desses dias? De que maneira você tem exposto o seu coração diante desses dias? De que maneira que você tem se entregue diante desses dias? Eu vou reformular minha última frase. A quem você tem se entregado diante desses últimos dias? A Deus ou os prazeres da carne? A Deus ou ao pecado? Israel, eles deixaram de viver o melhor de Deus. Israel, eles deixaram de desfrutar das promessas de Deus. Israel, eles deixaram de viver o melhor de Deus. Porque optaram pelo pecado, optaram pela idolatria, optaram pela imoralidade. O povo optou em se distanciar de Deus. O povo, eles decidiram viver longe de Deus. E aqui nós vemos que Israel, eles sofreram da consequência daquilo que eles plantaram. O que você tem plantado no seu dia? Uma vida de devocional? Uma vida de oração? Uma vida de jejum? Uma vida de intimidade com Deus? O que você tem plantado diante da presença de Deus? Como você tem cuidado da sua vida espiritual? Muitas das vezes nós não nos importamos com esses detalhes. Muitas das vezes nós não nos importamos em nos aproximar de Deus. Mas o grande perigo é que quando nós não nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos do pecado. Quando nós não nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos dos prazeres deste mundo. E com toda certeza, colheremos
aquilo que plantamos. Pastor, mas e no meu passado? Eu gosto de usar uma frase aonde no meu passado eu não posso mudar as coisas. Ontem eu pequei, ontem eu blasfemei, ontem eu me distanciei de Deus. Mas eu posso mudar hoje. O que aconteceu no passado ficou para trás. Eu preciso realmente pensar no hoje. Abandonar as práticas do passado e viver uma nova vida diante da presença de Deus. O meu conselho para você é se aproxime de Deus. Ele é o mesmo Deus que falou através do profeta Oséias. Ele é o mesmo Deus que falou através dos seus avós, através dos seus pais. Ele é o mesmo Deus que está aqui diante deste lugar. Ele está contigo neste momento. Rasgue o seu coração diante da presença dele. Jogue para fora. Exponha-se diante do altar de Deus. Construa altares dentro da sua casa para Deus. Sabe, nós estamos chegando perto de uma festa, a qual chamamos de Natal. E eu, caminhando nas redes sociais, eu vejo várias famílias montando árvores de Natal dentro de casa, para lembrar de uma história de um homem a qual passou sobre a terra e abençoou algumas famílias. Mas o grande erro diante de tudo isso é que as pessoas se importam tanto com a história de Nicolau, que elas se esquecem de levantar um altar a Jesus Cristo todos os dias. Elas se portam tanto a uma história pagã que elas se esquecem de levantar um altar a Deus todos os dias. E nós vemos diante dessa história que foi exatamente isso que aconteceu. Eles levantaram altares a deuses estranhos. E nós vemos hoje muitos cristãos a qual tem levantado altares a deuses estranhos dentro da sua própria casa. E tem se esquecido de levantar altares a Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Pense diante deste dia. Aqui Deus, se é com D maiúsculo ou se é com D minúsculo, que você tem levantado altares. Medite nessa palavra nesse dia. Deus te abençoe em nome de Jesus.